ao 10, glória a Jesus, que fala sobre Zaqueu, o publicano, palavra muito conhecida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus fale grandemente aos nossos corações através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Glória, glórias e glória seja dada a ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido não está perdido para Jesus. Amém, igreja? E estando eu ali na igreja há alguns dias, o Senhor, Ele me deu esta palavra e um tema para esta palavra de hoje. Que muitos irmãos, muitos convencidos e poucos convertidos. Guarde isso no seu coração. Muitos convencidos e poucos convertidos. E hoje, diante dessa palavra, você vai se analisar e no final deste culto, você vai dizer para você mesmo: até hoje, Jesus, eu nunca me converti. Até hoje eu só fui um convencido. Ou você vai dizer assim: Jesus, eu vejo que eu sou convertido. Mas se você vê que você não é um convencido, mas você é um convertido, não se exalte não. Glorifique a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. No versículo 3, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Nós podemos ver, irmãos, que para trás, a gente voltando para trás no livro de Lucas, a gente vai ver que logo um pouquinho antes a palavra fala sobre o cego de Jericó. A palavra também fala, meus irmãos, sobre o jovem rico. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus, ele era convencido, e Jesus disse para ele: vende os teus bens e reparte tudo com os pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Por que Zaqueu procurava ver quem era Jesus? Porque Zaqueu um dia escutou que ali em Jericó tinha um cego, e aquele cego foi curado porque clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia, irmão, Zaqueu escutou falar e chegou diante de Jesus, um jovem convencido de que servia a Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse para ele: vende tudo que tu tem e dá para os pobres. E ele se recusou, porque ele não era convertido, ele era convencido de que era servo do Senhor. Porque quando você é convertido, meu irmão, você obedece à voz de Deus.
Mas quando você é um convencido, cheio de erros, de defeitos e de falhas dentro da casa do Senhor, o Senhor fala e você recusa obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra, irmãos, ela vem nos dizer que Zaqueu, ele procurou ver quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E à medida que surgiu no coração dele o desejo de conhecer a Jesus, ele não mediu esforços. Ele saiu adiante da multidão. Lá vinha uma multidão, mas ele se adiantou. Ele passou na frente daquela multidão e ele subiu numa figueira brava. Ele, com tanto trabalho, com tanta dificuldade, subiu naquela figueira. E Jesus, olhando para ele, olhando para o esforço dele, olha lá para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Porque hoje me convém pousar na tua casa. Porque Jesus habita na casa daquele que se arrepende dos seus pecados. Porque Jesus habita na casa daquele, irmãos, que verdadeiramente é convertido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, igreja do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Zaqueu foi buscar conhecer quem era Jesus. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor em busca de conhecer quem é Jesus. Mas à medida que a gente começa a conhecer a igreja do Senhor Jesus, a gente começa a se recusar a obedecer. Quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, a palavra de Deus diz que ele desceu com júbilo, ele desceu com alegria. Servir ao Senhor, irmãos, é fazer isso com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque se Zaqueu tivesse dito: oxe, mas homem, eu vim aqui ver quem é Jesus, eu acabo de subir aqui na maior dificuldade, e agora Jesus é esse que manda eu descer assim? Não, irmãos. A palavra de Deus diz que ele desceu com júbilo. Ele desceu com alegria no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ele: porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando você se entrega para Jesus, Jesus passa a morar dentro da tua casa. Quando você se passa, meu irmão, a obedecer a Jesus, Jesus começa a andar contigo dentro do teu lar. Aconteça o que acontecer, Jesus está lá com você. Passe pelo que você passar, mas você não está passando só. Jesus, ele está passando ombro a ombro, de mão dada com você. Ele não te deixa, ele não te abandona. Assim como ele foi com Josué, ele é contigo. Louvado e exaltado, glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. E igreja do Senhor, começa a palavra do Senhor dizer que ali, glória a Jesus e aleluia. Zaqueu, irmãos, parece que eu estou vendo, igreja. Zaqueu desceu bem depressa. Zaqueu foi para casa, abriu as portas da casa dele e deixou Jesus entrar ali com toda a alegria do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as portas da tua casa para Jesus entrar. Abra a porta do teu coração para Jesus entrar. Receba ele na tua casa com júbilo, com alegria. Receba ele da tua casa depressa. Quando Jesus te disse assim: ore, não deixe para amanhã. Quando Jesus disse assim: louve, não deixe para mais tarde. Quando Jesus disse assim: busque, não deixe para outra hora. Quando Jesus falar, obedeça. Quando Jesus disser, receba. Porque foi assim na vida de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles irmãos, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E ali ao redor, aonde estava aquela multidão, vendo todos isso, murmuravam e dizendo: eita, Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Mas não sabiam eles que naquele momento Zaqueu já tinha se convertido. De um pecador, ele já tinha passado a ser um homem arrependido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E glória a Deus, no versículo 8 diz assim, irmãos: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. O Senhor já estava lá dentro da casa dele. E eu imagino eles ali, irmãos, numa mesa, né? Zaqueu rico, aquela mesa bonita, muito farta, cheia de alimento. Eu imagino eles ali, igreja do Senhor Jesus, tudo comendo, conversando, Jesus falando muitas coisas bonitas para ele. E de repente, no meio daquilo tudo, aleluia, Zaqueu, a palavra de Deus diz que levantando-se Zaqueu, ele se levantou, irmãos. Eu imagino eles assentados na mesa, e Zaqueu se levanta e começa a dizer: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Isso é o que, irmãos? Conserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é conserto. Sabe por que isso é conserto, irmãos? Porque quando você aceita Jesus, você tem que consertar o que tem errado na tua vida. Ou você conserta para você ser convertido, ou você deixa do jeito que está para você ser um convencido da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zaqueu disse, irmãos: eu dou aos pobres, louvado seja o nome do Senhor, a metade dos meus bens. Zaqueu disse: eu vou restituir 4 vezes ao que eu defraudei. Escuta, irmãos, muitos por aí dizem assim que Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era isso, Zaqueu era aquilo. A palavra não está dizendo. A palavra está dizendo o quê? Que Zaqueu era um dos chefes do publicano. Então, irmãos, segundo os historiadores, eles dizem que, glória a Deus e aleluia, os chefes dos publicanos mandavam eles cobrar imposto além do valor que era. E eu acredito nisso, porque ele diz assim: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Eu vou dar 4 vezes mais. Eu peguei R$1, mas eu vou dar 4 para aquela pessoa. Eu peguei daquela pessoa R$2, mas eu vou quadruplicar. Eu vou dar 4 vezes mais, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele fez algo, irmãos. Ele fez algo que Jesus esperava que quem fizesse fosse aquele jovem rico. Eu acredito, irmãos, ali que Zaqueu ouviu falar daquela situação daquele jovem rico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse: eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar para os pobres. Aleluia. Jesus olhou e disse: opa, aí tem arrependimento. Glória a Deus. Quando Zaqueu saiu de casa para ir me buscar, não foi em vão. Quando eu entrei aqui dentro dessa casa, não foi em vão. Eu estou vendo mudança, eu estou vendo arrependimento, eu estou vendo restituição. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Zaqueu estava, irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Zaqueu estava consertando algo na vida dele que era atual, que era do passado ou que era do futuro? Do passado. Do passado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí tem pessoas que dizem assim: isso foi no meu passado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso consertar isso. Aí permanece intrigado da pessoa. Aí permanece, irmãos, tendo passado o pé na pessoa, deixado a pessoa lá toda detonada, e não vai consertar aquela situação. E diante desta palavra, meus irmãos, eu vejo que Zaqueu estava falando de algo que aconteceu no passado dele. Deixa eu te dizer, o que é passado? Passado, o que é passado? Glória a Jesus. Passado é o que você já fez daqui para trás. Não é obrigado a ser um passado muito longe, não. Pode ter sido ontem, pode ter sido a semana passada, pode ter sido o mês passado. Nem à toa que se diz assim, né? O ano passado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando de situações que ele fez na vida dele antes de ele conhecer, ter um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. E o que é que nós compreendemos disso, irmãos? Nós compreendemos que tem coisas da nossa vida que nós temos que consertar essas coisas do passado para a gente poder seguir em frente com Jesus. Sabe por quê, irmãos?
Porque senão naquela cidade todo mundo ia começar a dizer: está andando com Jesus, mas ele me roubou. Louvado seja o nome do Senhor. Está andando com Jesus, mas ele pegou ali, sabe o quê? O meu imposto era R$10, mas ele cobrou 20. Louvado seja o nome do Senhor. O meu imposto era R$100, mas ele me cobrou 150. Então Zaqueu disse: eu não quero isso na minha vida, eu vou restituir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chegar ali, eu vou me consertar com essas pessoas, porque a partir de agora eu vou seguir em frente. A partir de agora eu vou servir a Jesus. Aleluia, eu vou seguir em frente com Jesus. E se eu vou seguir em frente com Jesus, alguma coisa do meu passado que eu não consertei, eu não posso levar para o meu presente, eu não posso levar para o meu futuro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa do nosso passado, meus irmãos, que nós precisamos consertar. Você vai saber o que Deus está falando com você. Porque o Deus que nós servimos, escuta, Ele não é Deus de confusão. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele não te deixa confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que tem na tua vida, que é do passado, que não te deixa em paz. Você ora dia após dia, mas aquilo tem te atormentado. Sabe por quê? Porque precisa ser consertado. Porque precisa ser consertado. Louvado e exaltado, glorificado seja o santo nome do Senhor. E hoje veio essa palavra na nossa vida, para a gente se consertar, para a gente poder ter uma vida tranquila, em paz com o Senhor Jesus, com nós mesmos, com a nossa consciência e com a nossa família. Você vai ver o porquê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí aqui, irmãos, glória a Jesus, ele disse, né? Eu dou aos pobres metades do meu bem. E se em alguma coisa eu defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Eu imagino, irmãos, que alguém pedia na porta de Zaqueu, Zaqueu não dava nada. E ele olhando para aquela situação, eu acredito que ele disse assim: agora eu vou ajudar aquele que está passando fome. E que eu nunca tive coragem de ajudar. Aí ele disse: eu vou lá naquela casa. Eu imagino ele chegando na casa, irmãos, e dizendo assim, ó: ô de casa, Zaqueu, vou pagar imposto? Não tenho não, eu vim devolver quadruplicado aquilo que eu peguei de você. Por que você está fazendo isso, Zaqueu? Porque hoje eu sou de Jesus. Porque hoje eu tive um encontro com Jesus. E eu não quero essas coisas mais na minha vida. Porque eu sou de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, igreja, a palavra de Deus diz no 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 9, a palavra de Deus diz assim. Diz o que é, irmãos? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu acredito, irmãos, que Zaqueu tinha uma família. Eu acredito, irmãos, que Zaqueu tinha uma esposa. Eu acredito, irmãos, que Zaqueu tinha filhos. E eu fico imaginando assim, irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei imaginando a esposa de Zaqueu assim, perto dos filhos, dizendo: olha, o que teu pai está dizendo a Jesus? Teu pai está dizendo a Jesus que ele vai dar metade dos nossos bens para os pobres. O que? Teu pai, um avarento, que não queria nem dar 1 quilo de feijão a uma pessoa, agora ele vai dar metade dos bens. Aí o filho, quando ele disse: eu vou restituir quadruplicado, eu imagino os filhos dele: mãe, papai vai lá na porta de fulano, de ciclano, devolver 4 vezes mais aquilo que ele pegou dele. A igreja, a família não aguentou não. E disse: a gente quer Jesus também. A gente quer esse Jesus que conserta. A gente quer esse Jesus que muda a vida. A gente quer esse Jesus que está fazendo isso na vida do meu pai. A mulher disse: eu quero esse Jesus que está fazendo essa mudança na vida do meu marido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a tua
salvação veio a esta casa. Porque para ter salvação tem que ter arrependimento. Para ter salvação tem que ter o quê? Conserto. Conserto. Jamais a gente pode, irmãos, dizer que teve um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa mentirosa, a mesma pessoa fofoqueira, a mesma pessoa que nós éramos antes. Não, igreja, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Essa palavra hoje, ela veio abrir os nossos olhos, nos alertar. Aleluia. Que a salvação só vai entrar dentro da nossa casa quando na nossa vida tiver uma mudança, quando na nossa vida tiver conserto. Aleluia. Eu não sei o que Deus já falou com você. Eu não sei em que você já foi repreendido por Deus para largar, para deixar, mas eu quero te dizer que essa palavra é só mais uma confirmação na tua vida. Aleluia. Para você receber o conserto. Que Jesus é esse, aleluia, que está fazendo isso na vida deste homem. Eu quero também, eu imagino que foi assim. Por isso que Jesus disse, e hoje a salvação veio a esta casa. Sabe por quê, irmãos? Porque o bom exemplo traz resultado. Você pode ver, irmãos, a pessoa é super ignorante. Ela só fala com brutalidade, com ignorância. Mas no momento em que você se vira para ela e você fala com mansidão, louvado seja o nome do Senhor, a situação ela já muda, já tem mais um equilíbrio. Porque coisa boa, maravilhosa, é você não se igualar àqueles que não servem a Deus. Coisa maravilhosa é você poder estar ali. Tá até assim, irmãos, de uma certa forma, infelizmente, a gente sempre está no meio. Sempre aparece um negocinho, mas a gente não se iguala, não se mistura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que é santo não se mistura com o que é imundo. Aleluia. O que é limpo não se mistura com o que é sujo. A palavra de Deus diz que aquele que é limpo, limpe-se cada dia mais. Se você é